Estamos diante de uma cidade. Lá embaixo, o que avistamos são ruas, casas, gente caminhando. Devemos esclarecer desde já. Esta cidade, que apresenta aspecto tão acentuadamente moderno, ergue-se no alto de uma montanha. Seu nome, arrancado da beleza de sua própria paisagem, é Belo Horizonte, e traduzeiras marcadas entre serras azuis. Todo mundo sabe que o clima de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, é excepcional. E muitos doentes procuram-no a fim de se aliviarem de seus males. E todos os que lá vão ter são unânimes em se declararem maravilhados com a beleza de um poente, que já é um lugar comum para os que lá nasceram. A cor, a beleza, o perfume, são coisas intrinsecamente ligadas ao espírito de quem vive nesta cidade. Resta-nos mostrar o que o homem construiu nesse cenário único e o que obteve pelo seu esforço sob a inspiração desta paisagem cheia de esplendor. Uma cidade moderna tem 100 portas de acesso. Ao contrário dos redutos medievais que se enclausuram entre altas torres, uma capital dos nossos dias abre-se por todas as suas vias de comunicação, deixando fluir e refluir esse contato morno que nos traz o intercâmbio e a solidariedade com o resto do mundo. No centro da cidade, podemos avaliar o que tem sido o progresso monumental de Belo Horizonte. Situada no chamado quadrilátero ferrífero, pode-se dizer que a jovem capital mineira foi construída sobre uma montanha de ferro. 15 casas por dia é a média de suas construções. Não há melancolia na capital desta gente naturalmente melancólica. Pelas suas ruas, pelos seus prédios, pelo seu ar puro e impregnado de especial luminosidade, essa luminosidade que um dia fez Orson Welles declarar que em Belo Horizonte havia encontrado a melhor luz para cinema. A cidade sorri a todos que chegam. Assim, pois, é a capital de Minas Gerais. Visto do ar, um monumento de energia moderna. E da terra, um orgulho geral para todos os brasileiros. Reparemos por um instante o constante movimento no centro comercial da cidade, que é um vivo atestado do seu progresso. Belo Horizonte não necessita slogans mil vezes repetidos para comprovar seu esforço e sua violenta arremetida para o futuro. Sua linguagem, sóbria como em geral é a linguagem dos mineiros, fala por si mesma através desses aspectos que nos revelam cenas de uma vida civilizada e moderna. A Loteria do Estado de Minas Gerais é uma instituição mantida pelo governo, cujos resultados financeiros destinam-se à assistência social e hospitalar, bem como a incrementar a criação de campos de esportes pelos diversos municípios mineiros. Assim, de uma instituição que em sua origem poderia ser passível de reparos, vários benefícios têm decorrido. E o amparo a fundações atesta a eficiência de um auxílio que, se não existisse, poderia acarretar para aquelas sérias dificuldades. A Praça Raul Soares é um dos logradouros públicos que bem poderia servir de cartão de visitas da capital. Nela, os mineiros encontram o espírito típico da cidade que levantaram. Dominando-a, ergue-se o vulto do conjunto Kubitschek, em adiantado estado de construção, e que será o prédio mais alto da cidade. Aos poucos, os bairros foram se estendendo em torno de Belo Horizonte, cercando seu traçado geométrico como outros tantos anéis em torno do centro comum. E reparem que os mineiros têm acentuada predileção pela arquitetura moderna. Não fosse Belo Horizonte a cidade que, nesse estilo, possui o maior conjunto arquitetônico da América do Sul. Lourdes, Barroca,
Cidade Jardim e vários outros bairros atestam esse espírito progressista e o bom gosto que preside ao levantamento dessas arrojadas construções. O anel ferrífero em torno de Belo Horizonte estimulou sensivelmente a participação de grandes capitais na obra de industrialização da cidade. Pode-se afirmar ainda que essa transformação da capital mineira num dos maiores parques industriais do país foi devido a uma acertada política de desenvolvimento econômico. Nela se exercem indústrias mecânicas, extrativas, têxteis, químicas, farmacêuticas, gráficas, de construção civil, metalúrgicas, dezenas de outras. Através de milhares de estabelecimentos comerciais, Belo Horizonte produz e vende de quase tudo, a atacado e a varejo. Se ainda não produz tudo, pelo menos já pode vislumbrar o dia em que bastará a si própria, no mais estupendo surto industrial de que se tem notícia. A assistência social não esqueceu as necessidades do trabalhador e o IAPI fez construir esse conjunto de apartamentos que possui cerca de 1.000 residências destinadas aos segurados daquela entidade. Também o SESI não ficou atrás e o Serviço de Assistência Social garante aos seus filiados um completo serviço dentário, médico hospitalar, maternidade, etc. Sem falar na parte cultural propriamente dita, que também mereceu eficientes reparos, tal como pode ser constatada nesta biblioteca. E agora, vamos começar uma viagem através de um reino encantado. Para muita gente crescida, este parque constituiu um sonho maravilhoso da infância. Mas essa gente que hoje sonha assistindo ao desfilar dessas cenas e que evoca um Belo Horizonte de outra época e que se lembra ao certo, que imagem terá guardado dessa gigantesca cidade que acabamos de apresentar? Ou há 60 anos atrás. A imagem mais perfeita do lugar era um carro de bois e o horizonte ainda estava por nascer. O que o iluminava era apenas a beleza de um pobre burgo lamacento, o Curral del Rei, de onde um dia se ergueria a cidade que seria chamada de Belo Horizonte. Os trabalhos de construção da nova capital mineira foram começados em 1894, se bem que, na verdade, o arraial já existisse desde 1701. Foi um paulista, o bandeirante Silva Ortiz, quem descobriu a beleza do horizonte serrano e ali plantou as estacas do pequeno povoado. A igreja chamou-se desde o início de Boa Viagem. Seu traçado era bastante rudimentar e evidenciava o gosto da época. Mas foi em torno dela que o horizonte da nova cidade foi se dilatando. Aqui estão cenas de uma das primeiras ocorrências importantes que puderam ser captadas pela objetiva cinematográfica.
a gripe espanhola, ocorrida no ano de 1918. Aos milhares de mortos, ajuntava-se a dificuldade no enterramento. Escasseavam os hospitais e a Faculdade de Direito teve de ser transformada em isolamento. Os doentes se alinham em camas improvisadas e são assistidos por uma equipe de médicos que tudo faz para debelar o mal da influenza. Muito se falou depois nessa epidemia agravada pela falta de recursos. Mas esses médicos não pouparam então seus esforços a fim de atender aos doentes da jovem cidade. Em 1920, outro acontecimento importante, mas de caráter festivo, também abalou a capital mineira. A chegada do rei Alberto I da Bélgica. Vinha ele acompanhado de sua esposa e a visita era de simples cordialidade. Desde cedo, naquele dia longínquo, que o presidente Arthur Bernardes, acompanhado de demais autoridades do seu governo, esperava na plataforma da central que o trem chegasse. Mas já naquela época os trens atrasavam, até mesmo os que transportavam reis. E enquanto não chega a ele, atentemos um pouco à fisionomia do povo. Vê-se que a curiosidade era enorme e que os soberanos belgas despertavam muita simpatia no coração dos habitantes da nova cidade. Chegaram os reais visitantes. Atenção, o rei Alberto e a rainha Elizabeth descem em Belo Horizonte, movendo-se às autoridades a fim de recebê-los. Começa o cortejo, muito bem organizado, de acordo com patentes postos hierárquicos. Pelas ruas, era o que se está vendo agora. Um amplo delírio ante visita de tão destacada importância. Houve flores, crianças cantaram diante do palácio, o hino belga, agitavam-se bandeiras do país amigo, etc. Estamos chegando à Praça da Liberdade. Evidentemente, a homenagem comove. E o rei Alberto afirma que realmente aquele é o mais belo dos horizontes que já viu em toda a sua vida. Os aposentos reais, decorados com muito gosto, despertaram na época a admiração de todos. Multiplicaram-se as visitas e as homenagens. E o rei viu-se cercado de abraços de novos amigos que não conhecia, mas que faziam questão de exprimir essa amizade. Sempre cercados de atenções, os soberanos visitam primeiro o Conselho Deliberativo, onde são recebidos solenemente, e depois a cidade, que renova espontaneamente o calor inicial de seus aplausos. Todos são unânimes em afirmar: nunca houve na capital uma tão grande e festiva manifestação de entusiasmo. Já vai anoitecendo, e as escolas da cidade prestam também sua homenagem aos simpáticos monarcas. Nas primeiras sombras que descem, ilumina-se o palácio governamental. E é de modo mais festivo ainda que os reis atravessam sua primeira noite na capital mineira.
Toda festa tem seu fim. E chega o momento em que os soberanos devem abandonar Belo Horizonte. Nas ruas, o povo aflui novamente, a fim de ovacionar os reais visitantes que tanto haviam honrado com sua presença a antiga Vila do Curral. Os soberanos partem, mas no calendário da cidade, esta visita foi marcada com um tento de ouro. Deixemos, pois, os reis e vejamos como vai crescendo a cidade outrora nascida do entusiasmo do bandeirante. O progresso é evidente, o comércio cresce. E eis aqui uma data feliz, a da inauguração do Parque Royal, que durante tão largos anos ocupou lugar de destaque na tradição elegante de Belo Horizonte. Começava a ficar na moda. E algumas senhoritas, muito bem escondidas pelos belíssimos chapéus da época, se escondem o rosto, não escondem o apetite. Talvez não reconheçamos as beldades que se escondem sob estes autênticos quebra-luzes, mas nos basta a certeza de que representam o que de melhor havia em Belo Horizonte na época. Cá estão nossos bonitões à saída da festa. Há até mesmo um menino Peralta. Não há por aí quem o conheça? Assim vai a cantiga do tempo. E quem achar essas coisas feias estará enganado. Era bonito. Tão bonito quanto será feio amanhã o que hoje é motivo de admiração. Continua saindo gente. E parece incrível que tanta elegância junta tenha cabido de uma só vez naquele pequeno recinto do Parque Royal. O Carnaval Infantil de 1924 distinguiu-se por uma novidade. Um desfile na Praça da Liberdade. Beleza e imaginação não faltaram ao certame, como seria de esperar, e conforme pode ser verificado através dessas imagens. As
famílias se aprimoravam em apresentar ricas fantasias que disputavam renhidamente os prêmios anunciados. Havia de tudo ao sol livre da Praça da Liberdade. E se às vezes o bom gosto parece ausente, nem por isto se ausenta a beleza. Neste grupo, destaca-se esta menina vestida de dama antiga. Não acham que ela merecia um prêmio? Os premiados foram o menino Carneiro de Resende, com seu carro enfeitado de hortênsias, a menina Borges da Costa, com seu maravilhoso quiosque chinês, e os meninos Ramos de Lima e Pires de Albuquerque, que se vestiram, respectivamente, de Margarida e Borboleta. É o caso de se perguntar, onde andarão hoje esses foliões de antigamente? Essa nega quer me dar, eu não fiz nada pra apanhar. Eu tenho os ossos quebrados, quebrados só de apanhar. Ó, nega, toma cuidado, eu breve vou te rifar. Essa nega quer me dar, eu não fiz nada pra apanhar. Essa nega quer me dar, eu não fiz nada pra apanhar. Me leve, seu Rafael, me leve lá pro Pará. Me leve, seu Rafael, me leve lá pro Pará. Quero que Aiá me leve lá na beira do caminho. Quero que Aiá me leve lá na beira do caminho. Tem paciência, Aiá, me leve devagar. E assim foi o Carnaval de 1924. Uma data que fica para trás, através de algumas imagens que brilharam um instante. Uma cidade é qualquer coisa que não se detém nunca, que sempre vai se ampliando, adquirindo hábitos novos. Naquela época, começava-se a se falar muito em esportes. As autoridades não desdenhavam emprestar seu apoio às pugnas esportivas. E as arquibancadas vibravam. Aqui está, para a satisfação dos assistentes, os momentos iniciais que precederam a uma renhida partida de futebol no campo do América. Olhem só o garbo desses jovens desportistas, prontos para derrotar a equipe rival. Qual teria sido a contagem da vitória? Não sabemos. Aí fica apenas o registro da pugna. Isto foi lá pelos idos de 1924. Talvez muita gente ignore que o levantamento do obelisco da Praça 7, e que deu à cidade aspecto tão civilizado, foi devido à iniciativa do então prefeito Flávio dos Santos. Seu construtor foi o engenheiro A.G. Gravatá, e o monumento devidamente elaborado em pedras de Capela Nova. A base mede 7 metros e 60 centímetros e repousa num conjunto formado por 16 pedras. Foi num dia de Natal, 25 de dezembro, que ardeu a Casa Lunardi. A loja ficava na Rua dos Caetés e o fogo impiedoso durou 5 horas. Os prejuízos subiram a 800 contos
que naquela época era uma cifra respeitável. Para cúmulo do azar, no entanto, faltou. E os elegantes veículos da guarnição do Corpo de Bombeiros tiveram de se retirar sem poderem demonstrar toda sua eficiência. A multidão acorreu curiosa, atraída pelos grandes rolos de fumaça que saíam do prédio. Avisado, o delegado da 2ª circunscrição, Dr. Clóvis de Carvalho, compareceu imediatamente ao local, tomando as providências exigidas. Diretores da loja comentam os enormes prejuízos, enquanto pela rua estão alinhadas banheiras, pias, ladrilhos e objetos sanitários. Abandonemos por um instante os acontecimentos e sigamos o fio de nosso enredo, que é a história do crescimento de uma cidade. Não há dúvida de que ela se expande. O viaduto Arthur Bernardes, cortando a cidade num dos seus pontos mais centrais, deu-lhe, por assim dizer, um aspecto mais dinâmico. Podemos assinalá-lo como o marco inicial de uma época de grandes construções. O centro comercial vai crescendo de tamanho e de importância. Já alguém disse que a vitalidade de um lugar se conhece pela força do seu comércio. E o pequeno Curral del Rey vai demonstrando sobejamente qual é o grau de sua vitalidade. Nossa velha conhecida, a Praça da Liberdade, também está mudando de aspecto. Vejam o animado footing que se processa em suas alamedas, as carruagens que passam, o aspecto desenvolto e elegante de tudo. Os olhos tristonhos que falam de sonhos e dor. Ah, uma coisa era diferente: as palmeiras. Vejam só naquele tempo como eram baixinhas. Hoje, bem, hoje é uma outra história. Espinhos de amor. O Teatro Municipal abrigava as revelações artísticas do momento. E acreditem, quem brilhava era Vicente Celestino. Fica sinceros, não são. O cinema era muito importante numa cidade ainda sem vida noturna. Os conquistadores da época ficavam à espera da saída das sessões e as melindrosas, de sapatos e meias brancas, desfilavam com um aplom próprio das grandes cidades.
Todos sabem que os mineiros não são essencialmente carnavalescos. Mas ainda assim, o carnaval sempre foi em Belo Horizonte uma festa eminentemente popular. Havia corso, desfile, prélios infantis. Muito tenho sofrido por minha lealdade. Agora estou sabido, não vou atrás de amizade. A minha vida é boa, não tenho em que pensar. Por uma coisa boa. Durante 3 dias, como qualquer cidade do Brasil, Belo Horizonte entregava-se com entusiasmo aos festejos de Momo. E vejam só esta senhora. Parece aflita para enquadrar a criança ante a objetiva. Mas é claro, não quer aparecer. Assim não vou deixar. Você jurar que me tem amor, eu posso. A fantasia é de tiro ao alvo. Mas se o alvo está bem visível, quem é que terá coragem de desfechar o tiro? Não vou deixar. Se você jurar que me tem amor. Os blocos tinham nomes alusivos, como este, que se chamava Sempre Firme. Mas, na verdade, bem se poderiam chamar Sempre Parados. Assim, meus amigos, era o carnaval. Podia não ser como o de hoje, mas quem o viveu, como se esquecerá dele? 1926, época dos almofadinhas e das melindrosas. O Charleston fazia furor. E o dinheiro no mundo era tanto que os americanos taxaram a época como a do Big Money. Vejamos naquela época uma festa no Campo do América. Aqui estão meninas e escoteiros que se aprestam para um brilhante desfile. O público lota as arquibancadas. Numa cidade jovem cujo futuro sorri por trás dos horizontes luminosos, a mocidade tem a primazia em tudo. Nela, nesta juventude que aí vemos, é que a capital deposita suas melhores esperanças. Reparem só como as meninas são graciosas. Provavelmente hoje serão sisudas senhoras da nossa sociedade, dessas que compõem a tradição inatacável da família mineira. Ginástica é bom para os músculos. Gente moça deve ter músculos rijos e perfeitos. Ainda não existia a moda das paradas juvenis, e convenhamos que neste terreno Belo Horizonte deu a nota inaugurando-a. A capital mineira sempre foi famosa pelos seus desfiles juvenis. E aqui vemos meninos que, de certo, muito pouco se parecem com os sisudos papais de hoje. Quantos se lembrarão dessa parada, que foi um acontecimento para a época? Quem nela tomou parte poderá rever a emoção e a tonalidade do dia e reavivar um sucesso que nunca poderá ser esquecido. Vamos atingindo 1927.
E foi por esta época, quando a cintura baixa e o chapéu cloche faziam furor, que em certa hora amena realizou-se no parque a Tarde Azul. Tudo azul, meus senhores. Olhares, vestidos e sorrisos. O parque, ao cair do sol, também tinha um tom azul. O motivo desta Tarde Azul foi uma homenagem à senhora presidente Antônio Carlos. Cá estão chegando as elegantes da época, senhoras e senhoritas da alta sociedade belo-horizontina. Mas atenção, senhores. Reparem bem que nesse society de outros tempos, há conhecidas nossas. A senhora Bias Fortes, por exemplo, que ostenta um chapéu azul, último tipo parisiense. A senhora Gudesteu Pires, cujo chapéu em altura nada cede ao da senhora Bias Fortes. A senhora Djalma Pinheiro Chagas, com uma linha saco que bem poderia figurar nos desfiles de moda atuais. A orquestra executou um número muito apreciado pelo seleto público da época, a Marcha da Aida, de Verdi. Lembrem-se que naquele tempo Caruso ainda fazia furor, Edile, Schipa, Tita Tufo e muitos outros. Portanto, seguindo a moda, o barítono Asdrubal Lima cantou a área dos Palhaços. Quanto aos graves senhores que assistem de pé à singular festa, muito aplaudiram eles os números artísticos. Houve dança num palco improvisado em meio a um dos lagos e algumas senhoritas se exibiram em números seletos. Em 1927, realizou-se na cidade a instalação do primeiro Congresso de Instrução Primária do Estado. Houve uma festa, na qual compareceram vários participantes do Congresso, entre os quais o Dr. Francisco Campos, então secretário do Interior, Sr. Alberto Álvares, Dr. Noraldino de Lima, Sr. Manuel Álvares da Silva Campos e outros. Vários números artísticos foram apresentados, tendo como palco a área interna da Escola Infantil Delfim Moreira e como figurantes os próprios alunos. Os presentes não regateavam aplausos pelos recitativos e danças das crianças, que eram acompanhadas em seus movimentos pelo som do piano. Não eram, sem dúvida, muito originais os passos apresentados, mas a garotada era sadia e se achava disposta a tudo.
cada qual com sua cadeira que ocupe o melhor lugar. Esta é a lei comum. De que a grave capital, nascida da lamacenta trilha de bois, vai seguindo seu destino. Até já se preocupa com modas e mostra com orgulho seus padrões de elegância. Sapatos, sim, e que beleza! Podem competir com os de hoje, pois 1928 foi a data que lançou os modelos de bico fino, que ressurgem nos pés de uma autêntica gente bem. E agora, chapéus. Por acaso há quem se lembre desta beldade? Foi famosa no seu tempo, com a boca em forma de coração, as covinhas e tudo. A gola do casaco é de Astracan e o modelo do chapéu inspirou-se, evidentemente, no arredondado gracioso do rosto. Concursos de beleza eram o grande atrativo do tempo. Havia misses por todos os lados e Minas, naturalmente, elegeu sua representante, a senhorita Jesuína Pimentel Marinho. No antigo campo do Palestra, onde se realizou a coroação, foi muita gente vê-la. Uma outra beldade famosa, poetisa e declamadora, a senhorita Edelweiss Barcelos, colocou sobre a Miss a faixa simbólica. Agora, o ponteiro do tempo assinala o ano de 1929. A época do Big Money aproxima-se do fim. A moda se altera. Assistimos no Prado Mineiro, centro de elegâncias de então, a uma homenagem prestada ao presidente Antônio Carlos. Aqui está ele, na arquibancada, cercado de todo o seu ilustre secretariado. E domingo, o sol da montanha brilha sobre a jovem capital. E, portanto, é momento especial para demonstrações de hipismo. Convenhamos que os obstáculos não são excepcionais, mas assinalemos que os cavaleiros são de primeira qualidade e impressionam pela classe que demonstram. A assistência não regateou aplausos às provas. E o desusado movimento das arquibancadas atesta a emoção de todos os que assistiram aos números, nesse domingo que já vai longe e que deveria se ter parecido com todos os domingos tranquilos e luminosos de Belo Horizonte. O senhor Antônio Carlos e o senhor Melo Viana, esquecidos das lides políticas, assistem às provas que foram levadas a efeito. Agora a corrida. E os jockeys, segundo um velho uso, apresentam-se ao primeiro dignatário do Estado. O senhor Antônio Carlos inclina-se para cumprimentá-los, augurando que a vitória caiba a todos, bem dividida, segundo a justiça de Salomão.
Atenção, vai ser dada a saída. Mas não se assustem. Os corredores são apenas 5. E lá vão eles em louca disparada. Há quem aposte. E a raça dos bookmakers ainda não era conhecida daqueles pacatos mineiros da década de 20. O senhor Antônio Carlos e demais autoridades parece que se divertiram. E nós também. Saudado o vencedor, retiram-se eles do prado e podemos apreciar melhor as figuras dos políticos de então. Há muita gente conhecida e alguns ainda hoje exercem altas funções administrativas. Será fácil identificá-los, não? Agora estamos em 1930 e o ano é particularmente importante. 30 assinala o tenentismo e a revolução. No céu da política nacional começa então a resplandecer o nome de Getúlio Vargas. É em 1930 que a Aliança Liberal incendeia o coração patriota dos mineiros. E das longes terras do norte vem um tribuno que arrasta as massas e tem o dom de comovê-las ao máximo. João Pessoa. Na estação, o povo aguarda a chegada do presidente paraibano e todos sentem instintivamente que a cidade de Curral del Rey está vivendo um dos seus momentos culminantes. No palanque armado para receber o presidente do estado, o ilustre visitante de mais autoridades, um novo tribuno alça a voz. É ele o senhor Javer de Souza Lima. Agora é João Pessoa quem toma a palavra. E fixemos um instante histórico em que ele proclama: a Paraíba jura sobre a cabeça do povo mineiro que ou tombará na luta, ou será vencedora com Minas Gerais. Pode-se calcular por estas vistas o que foi o entusiasmo da multidão. Durante horas, em frente ao palanque, o povo de Belo Horizonte aplaudiu os líderes da Aliança Liberal. Ainda no palanque, toma a palavra o senhor Evaristo de Moraes. Muitos deveriam tombar no desenrolar dos históricos acontecimentos, inclusive o próprio João Pessoa. Mas a semente do que plantaram aquela manhã na capital mineira não morreu nem esmoreceu. Veio através do tempo reforçar a revolução que construiu o Brasil de hoje. Lá era tão grande o entusiasmo que novo comício foi realizado, com cerca de 30 mil pessoas presentes ao mesmo. As promessas que haviam sido feitas na Praça Rui Barbosa, ali foram renovadas. E a noite caiu com os mineiros certos de que Belo Horizonte havia vivido uma data magna da sua existência. Com o tempo, e adquirindo a nova cidade foros de centro civilizado, as visitas importantes se multiplicaram. O presidente Olegário Maciel e altas autoridades aguardam a chegada dos príncipes britânicos. Em ocasiões como esta, há sempre atropelos, e uma certa quebra de protocolo é mais ou menos habitual. Chegaram os príncipes, todo mundo se movimenta, e através das ruas cheias de gente, serão eles levados a palácio. Digamos que visitas como esta emprestam a uma capital nova uma súbita maturidade. E a capital mineira, naquele dia, percebeu muito bem que começava a adquirir existência própria e orgulhava-se de já aparecer citada através do noticiário telegráfico nos grandes jornais do mundo.
ilusão política sempre foi um deles. Em 1931, Hitler ainda não havia subido ao poder, mas Mussolini avassalava os jovens corações autoritários do país. Foi assim, ao calor do exemplo dado pelo Duce, que o Sr. Francisco Campos inventou sua famosa Legião de Outubro, com camisa caque, continência, dístico no braço e tudo. O Sr. Olegário Maciel, um tanto deslumbrado com aqueles arroubos juvenis, não hesitou em dar seu apoio à iniciativa. E tivemos uma demonstração de força em Belo Horizonte com mais de 10.000 componentes, estando representados ao todo 187 municípios. Muita gente importante participou da iniciativa. E se hoje não sabemos mais onde foram parar os restos dessa antiga legião, nem por isso poderemos deixar de assinalar a importância que chegou a ter e o que significou para muitos que viram na tentativa do Sr. Francisco Campos a tentativa, como sempre, ideal de salvar o Brasil. Depois de uma revista aos valorosos milicianos, os senhores Olegário Maciel, Francisco Campos e outros regressam ao palácio. Mas carnaval é sempre carnaval. E uma cidade, por mais madura que seja, não vive só de política. Quando os automóveis ainda podiam arriar a capota, havia corso. E um aspecto dele é o que vemos neste ano de 1935, na Avenida Afonso Pena. Muita brincadeira? É claro, pois apesar de tudo, mineiro é brasileiro. E já alguém assinalou que este aqui é o país do carnaval. Mas é à noite que uma cidade feliz se revela. Senhoras da alta sociedade formavam blocos. E aqui está um deles, que muito deu o que falar. As Legionárias do Fogo. O carro era iluminado a fogos e rojões. E ainda hoje, nos comentários da cidade, fala-se no brilho desse grupo que foi então dos mais entusiasmados da cidade. Eis alguns aspectos que nos dão daquele belo horizonte antigo uma imagem perfeita de alegria e de prosperidade. Carros alegóricos, belas moças, grupos de foliões. Ah, como estamos longe dos dias do Curral del Rei. Dos olhos claros de cristal, desta vez em vez da moreninha, serás a rainha do meu carnaval. Loura boneca que vens de outra terra, que vens de Inglaterra ou que vens de Paris. Quero te dar o meu amor mais quente do que o sol ardente deste meu país. Lourinha, lourinha, dos olhos claros de cristal, desta vez em vez da moreninha, serás a rainha do meu carnaval. Lourinha, lourinha. Digamos sem comentários que o corso durava 3 dias e nem por isto esmorecia o interesse pela brincadeira. Com os carros fechados, desapareceu o corso, o que foi uma pena. Ele era, nas ruas cheias de sombra de Belo Horizonte, uma tradição do seu carnaval. Vão ficar morenas como as das pequenas deste meu Brasil.
dos olhos claros de cristal. Dessa vez, em vez da moreninha, serás a rainha. Talvez seja possível reconhecer alguém nesta confusão. É só recuar no tempo. Este calado cidadão aí do lado, não será este rei Momo, então chamado Imperador da Alegria? Dia 21 de abril, 2 meses depois do carnaval, quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral. Dia 21 de abril. O Cine Brasil, quem não se lembra, já mantinha grandes bailes durante o período carnavalesco. Pelas vistas que estamos apresentando, todos poderão verificar que foliões de todas as épocas sempre foram iguais. Reparem só os grupos animados que prenunciam com muita desenvoltura o vale tudo com que se caracteriza o carnaval de hoje. Cabral, foi seu Cabral. Dia 21 de abril, 2 meses depois do carnaval, quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral. Dia 21 de abril, 2 meses depois do carnaval. Acabado o carnaval, voltava a realidade de todos os dias. Mas não se acabavam as festas, as paradas, os certames. Não. Beleza infantil estava em moda ser cortejada e proclamada. E o júri, muito atento, composto de membros dotados de rigor e de imparcialidade, iam anotando as belezas do concurso. Gente de hoje, gente feia ou bonita, anote os vitoriosos deste concurso. Talvez, quem sabe, haja entre eles algum conhecido. As fisionomias não são tão diferentes assim. E essas bonitas crianças podem ser hoje respeitáveis pais ou mães de família. Voltemos ao progresso da cidade, que, como já disse, é a nossa verdadeira história. Os estabelecimentos bancários, índice certo de progresso, aumentaram consideravelmente de número. Não faz muitos anos, era essa a fisionomia que ostentavam. Em 1943, época que já se pode dizer moderna, Getúlio Vargas chegava de avião a Belo Horizonte. Vinha ele, a convite do senhor Benedito Valadares, inaugurar a Pampulha, obra que havia se empenhado o então jovem prefeito da capital mineira, senhor Juscelino Kubitschek. Na Gameleira, o senhor Getúlio Vargas teve oportunidade de inaugurar a Feira Permanente de Animais, onde examinou vários lotes de bovinos e equinos, com aquele seu interesse pelo gênero que trouxe dos seus distantes pampas do Rio Grande. O senhor Benedito Valadares, o senhor Kubitschek, acompanhavam-no, e sempre sorridente nesta visita, o senhor Getúlio Vargas estava bem distante dos tumultuados dias do fim de sua carreira.
acompanhado pelos senhores Benedito Valadares, Juscelino Kubitschek, Lucas Lopes, Israel Pinheiro e outros, Getúlio Vargas chega finalmente a Pampulha. Detenhamo-nos, senhores, que a cidadezinha do Curral del Rei atinge aqui sua maioridade. O empreendimento que está sendo inaugurado pelas mãos do senhor Getúlio Vargas é desses que assinalam a presença de um importante centro de cultura e de civilização. A Pampulha, erguida pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com painéis de Portinari e azulejos de Ceschiati, marcam a construção do primeiro conjunto arquitetônico ultramoderno que já se viu nesta parte do continente. Ao som de magnífica orquestra que ali tocava, a sociedade belo-horizontina se diverte. Mas o show se inicia. E entre as coristas importadas do Rio, vemos uma carinha bonita que então começava sua carreira e viria mais tarde a ser famosa estrela de cinema, Fada Santoro. Nem só de coristas vive um show. E aqui estão números de variedades contratados nas principais boates do Rio e de São Paulo. Estes aqui, por exemplo, são contorcionistas de renome internacional. E é preciso convir que sabem muito bem fazer aquilo a que se dedicam. Quando a Segunda Guerra Mundial atingia o auge, a Cruz Vermelha Brasileira levou a efeito no Parque Municipal uma festa em benefício da Legião Brasileira de Assistência. Houve representações de danças e de canto, e os resultados foram magníficos. Meninas de sociedade exibiram-se em números de grande graciosidade. Minas Gerais, que sempre contribuiu com seu sangue para a história do Brasil, teria de vê-lo derramado mais uma vez. E agora num tributo ao esforço do mundo. Aqui estão pracinhas desfilando a caminho da estação. É um dia triste para a cidade. Em silêncio, comovidos, os habitantes do antigo Curral del Rei assistem ao adeus daqueles que vão pelejar nos campos da Europa. Nesta hora de adeus, o tempo é escuro, chuvoso e as ruas brilham molhadas. Agora que os vemos de novo desfilando com o mesmo sorriso do dia em que partiram, podemos perguntar: quantos teriam voltado? Quantos voltaram a pisar a cidade natal, que apenas erguida, era assim sacrificada no sangue de seus filhos mais jovens?
A fé é o termômetro que marca o clima espiritual das cidades. Morreu Frei Eustáquio, que Belo Horizonte inteira considerava um santo. Seus funerais converteram-se numa espetacular demonstração de fé, e até mesmo as mais altas autoridades a ele se incorporam, demonstrando assim o quanto se achava identificado com a alma do povo montanhês. Naquela época já distante, em que a ditadura reinava, o dia 5 de setembro era dedicado à juventude. Alunos de todos os colégios participavam desse certame, que não raro alcançava realmente um nível de alta beleza. Através deste desfile, podemos avaliar o quanto já caminhamos. A mocidade de Belo Horizonte integra-se perfeitamente no ritmo que aprimora a mocidade de outros países. Quantos dentre estes serão espectadores da plateia? Quantos se lembrarão deste dia de festa, do encanto juvenil que então animava essas paradas? Quando se comemora mais um ano de nossa independência, pode-se perceber perfeitamente o garbo e a eficiência técnica dos soldados desfilando pela Avenida Afonso Pena, sob o compasso das marchas tão nossas conhecidas. A época era eminentemente militar, e as forças montanhesas nada ficavam a dever aos mais aguerridos exércitos que combatiam nos campos estrangeiros. Em princípios de 1945, o governador Benedito Valadares, em São Paulo, lançou a candidatura do general Eurico Dutra à presidência da República. Quando de seu regresso à capital mineira, foi ele surpreendido por esta homenagem, falando então o prefeito Juscelino Kubitschek em nome da cidade. E com o senhor Kubitschek, já estamos penetrando na história dos tempos modernos. Fechemos o álbum de recordações e voltemos aos dias presentes. Vimos de o início, Belo Horizonte foi se estendendo até se transformar neste imenso painel que de novo presenciamos. Não tenhamos dúvida que é nesta cidade,
em suas criações e suas possibilidades, que os mineiros encontram a melhor réplica aos seus monumentos do passado. Belo Horizonte não exprime o que foi, nem destrói a alma mineira para sempre encerrada no jazigo de ouro de suas vilas históricas. Antes continua, como um vertiginoso traço de união lançado sobre o futuro, a legenda desse mesmo espírito, o significado desse seu esforço e do seu desejo de se perpetuar. Nada em Belo Horizonte é velho, porque nada é velho com 60 anos de idade. Mas tudo em Belo Horizonte afirma a perenidade dessa alma secreta e vibrátil, que pertence à raça mineira, e que, acima de tudo, elege esse povo nascido na montanha como um guardião da alma nacional, da sua capacidade de vencer obstáculos e precipitar-se livre e puro no imenso futuro que a aguarda. Aqui está o lugar onde se forjam as leis, a Câmara Municipal. Não há Belo Horizontino que desconheça essa fachada. Se entrarmos, deparamos com a mesa do presidente e ouvimos sempre um orador a manifestar-se da tribuna enquanto seus companheiros prestam toda atenção. A imprensa sempre registra os fatos. Bancos são as veias mestras do sangue circulatório de uma região, aquela por que escoa sua riqueza financeira. Podemos afirmar com orgulho que a rede bancária de Belo Horizonte e, consequentemente, a de Minas Gerais é a mais forte do país. As suas sedes, verdadeiras obras arquitetônicas, atestam o alto grau de desenvolvimento que atingiram. Este é o Banco Nacional de Minas Gerais, que tem apenas 14 anos de idade. É hoje o que mais cresce no país. As atividades destes estabelecimentos de crédito não se restringem apenas às capitais. O surto de progresso que os atingiu, transformando-os nos maiores bancos do Brasil, fez com que hoje levem a assistência financeira aos mais longínquos rincões de nossa pátria. A alta sociedade belo-horizontina, o Café Society, como diria um cronista cioso de expressões do tempo, também tem seus lugares prediletos. Aqui está o Minas Tênis Clube, o que arregimenta maior número de associados e que, pelo seu tempo de existência, já representa uma tradição na vida social mineira. Numa terra que não é banhada pelo mar, as piscinas são de grande importância e a juventude de hoje, gente crescida de amanhã, diverte-se como se divertem crianças de qualquer cidade do mundo. O América Futebol Clube também é de rigorosa tradição na vida da cidade. Nele, os esportes têm lugar predominante. Nas quadras de basquete, muitos campeonatos têm sido disputados e grandes valores aqui começaram sua carreira luminosa. O futebol ocupa lugar de destaque. Nós que já vimos um bizonho jogo dos idos 20 e tantos anos, podemos agora comparar e avaliar com justiça o quanto progrediu. Mas há clubes mais retirados
que são procurados para piqueniques e fins de semana. Esta piscina é a do Clube Campestre, que além de prazeres aquáticos, patrocina também reuniões sociais. Basta apenas um pulo fora da cidade. O Campestre oferece aos amantes do bucólico tudo o que existe fartamente na bela paisagem do Campo Mineiro. Para todos os governos, o desfavelamento tem sido um problema de difícil solução. E habitações para gente de classe pobre, sem recursos, têm consumido energia e esforço de muitas prefeituras. O Departamento Municipal de Habitações está construindo apartamentos para desfavelados que virão, sem dúvida, minorar a questão. O governo federal colabora para a solução do problema que aflige também a Belo Horizonte. A Fundação da Casa Popular, com o senhor Marcial do Lago à frente, construiu mais de 1000 novas residências. Destas, 200 serão entregues aos novos bravos ex-combatentes, que há tempos idos vimos embarcar para defender o pavilhão nacional em território europeu. Que a apresentação desses aspectos circunscreve Belo Horizonte, mesmo porque Belo Horizonte, de minuto a minuto, se transforma. Mas dá uma ideia desse poder de renovação que possui uma cidade autenticamente moderna. Antes de terminar, poderíamos falar, por exemplo, desses novos bairros que crescem ao redor da cidade e vão se estendendo ao longo de seus limites ultrapassados há muito. E aí vai ficando Belo Horizonte. Por trás desse aglomerado de casas, dessa visão calada e eloquente de seu perfil feito de ferro e cimento, vai se estendendo o horizonte, que aí começa, mas que não acaba nunca, porque todos os dias se renova. O segredo da juventude de Belo Horizonte é o segredo de sua paisagem. O céu que cobre esta cidade é de uma riqueza surpreendentemente jovem. Imaginamos bem qual deva ter sido a exclamação do bandeirante Silva Ortiz, quando pela primeira vez fixou o vermelho e o ouro desse sol se pondo por trás das serranias. E não tenhamos dúvida, foi neste coração roubado aos paulistas que pela primeira vez se acendeu o espírito de amor de um Belo Horizontino.